Olá, graça e paz, preciosos jovens, preciosos adolescentes. Hoje eu venho aqui para nós estarmos estudando a lição 7 da nossa revistinha que diz Conquistando Cidades para Cristo. Cada lição vem nos ensinando a conquistarmos pessoas para o Senhor, através da história de cada cidade. E hoje nós vamos falar sobre Belém. E nós temos como tema o segredo da grandeza espiritual. O nosso texto base, ele está em Lucas, capítulo 2, do 1 ao 7. Eu não vou ler. Ele fala sobre o nascimento de Jesus. Nós não temos muito tempo, ok, queridos? Vocês precisam ler toda essa revistinha, todas as palavras na sua Bíblia. Amém? Eu vou dar ênfase aqui a um capítulo que tem no livro de Miqueias, no versículo 2, que diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que reinará em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então a gente vai ver aqui que o profeta Miqueias, ele profetiza que Jesus nasceria em Belém. Amém? E Belém tem como significado, como toda cidade tem a sua característica predominante, e Belém ela tem um significado como casa do pão. E aqui na nossa revistinha vai dizer assim: a pequena Belém fica situada na região montanhosa de Judá, 8 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Ela era chamada de Efrata para distinguir-se de outra cidade com igual nome da tribo de Zebulon. Belém pode ser considerada uma das cidades mais privilegiadas do mundo. Foi nesse pequeno lugar que nasceu o Salvador da humanidade, o nosso Jesus. Foi nessa cidade que o nosso Salvador, Jesus Cristo, nasceu, na casa do pão, que tem esse significado, né? Nós vamos falar, preciosos, sobre 3 tópicos, tá? O primeiro tópico vai ser a pequena e grande Belém. O segundo tópico vai ser Deus usa o desprezível. O terceiro tópico, o segredo da grandeza. Amém? Diz assim no primeiro tópico. Acompanha aí comigo, pega a sua Bíblia. Vamos acompanhar. A pequena Belém, a pequena e grande Belém. Belém seria como uma daquelas pequenas cidades. Uma cidade como se fosse assim no Brasil, uma cidade do interior. Belém seria como aquela cidade do interior onde você não encontra muita coisa, você não tem uma padaria por perto, um mercado, uma escola, não tem uma assistência médica. Belém seria uma cidade mais ou menos assim, sem muita assistência. E a maioria, a maioria das pessoas preferem morar numa cidade grande, onde há boas escolas, padaria, mercado. Como a gente mora, onde a gente mora, a gente tem tudo pertinho. Então eu creio que a maioria das pessoas gostaria de morar num lugar assim. No entanto, Belém, apesar de ser uma cidade insignificante em relação aos povoados, os mais povoados daqueles dias, ela tornou-se para Deus. Ela ficou conhecida em todo mundo. Apesar de ser insignificante, ela se tornou muito conhecida por causa do nascimento do nosso Senhor Jesus. E aí, ela foi escolhida entre milhares de Judá. Há 700 anos antes de Cristo, como eu havia dito, Miqueias já havia anunciado que Jesus nasceria na cidade de Belém. E Deus fez com que a fama da pequena Belém, onde também nasceu Davi, chegasse aos confins da terra. Ou seja, uma cidade pequena, de pouca povoação,
de pouca assistência, mas Deus fez essa cidade tão grandiosa que ela chegou aos confins da terra, por Jesus ter nascido ali na cidade de Belém. A gente vai ver também que a cidade de Belém nasceu Davi, né? A gente vai ver que Roboão, ele edificou também a cidade de Belém. Eu não tenho como falar todos os capítulos para você, mas só para a gente dar uma passada. A gente vai ver também que Raquel, ela teve seu filho, Benjamim ali, morreu, foi sepultado ali em Belém de Efrata. A gente vai, melhor ainda, saber, como nós já estamos aprendendo agora, que essa cidade de Belém foi a cidade do grande rei, o Jesus, o Salvador, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos resgatar, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. E aí, essa cidade, ela tinha esse significado de casa do pão, já era providencial, já era divino, porque Jesus, ele é o quê? O pão da vida, o pão que desceu do céu. Isso fala lá em João 6,35. Nessa cidade que ele nasceu. Aí nós vamos passar para o tópico 2, que diz: Deus usa o desprezível. Mas eu queria que você acompanhasse com a sua Bíblia, indo lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, para nós lermos do 27 ao 29, para poder nós entendermos que Deus nos escolheu, independente de quem nós éramos. Amém? Diz assim, 1 Coríntios 1, 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Glória a Deus. Aleluia. Aí aqui vai dizer assim, a Bíblia nos mostra algumas situações em que Deus faz do pequeno grande e do insignificante valoroso. E aí nós vamos conhecer duas histórias super interessantes, que vai falar de Sansão e vai falar de Davi. Vai falar de duas coisas desprezíveis. Ou seja, você entraria numa loja e se você desse de cara com uma queixada de jumento, um pedaço de osso, você compraria? Você acha que valeria a pena você comprar? Não, né? Claro que não. Então, mas isso daí que para mim e para você é desprezível, esse pedaço de osso, essa queixada de jumento, foi o que Deus usou nas mãos de Sansão. Ele venceu 1000 homens com esse pedaço de osso. Ou seja, o que é desprezível para nós, para o Senhor, tornou algo que houve um grande milagre, porque com uma queixada, com um pedaço de osso, Sansão venceu 1000 homens. Olha isso, algo desprezível, né? E aí aqui vai dizer assim, ó, você pode não ter valor para a sociedade, para alguém, na sua família, mas a sua vida é preciosa diante de Deus. E é isso que muitas das vezes acontece. Às vezes nós não temos valor dentro da nossa casa, às vezes pessoas na escola, no trabalho, às vezes até mesmo na igreja, no nosso ambiente, né, onde nós andamos, com quem nós ficamos, às vezes nós somos desprezados por algumas pessoas não vêem nenhum tipo de valor em nós mesmos, mas aí você tem que ficar com essa palavra, que Deus te escolheu, e Deus gosta dos fracos, porque a matemática de Deus é diferente da matemática do homem, né? A matemática de Deus ele quer os fraquinhos mesmo, porque depois ele fortalece, né? Ele escolhe os loucos para confundir os sábios. E é por isso que nós fomos escolhidos, amém? Porque ele faz do jeitinho dele. A escolha dele é perfeita. Por isso que ele escolheu a mim e escolheu a você. Porque ele é perfeito. E aí, você vê, ele pega o que é desprezível e torna algo completamente valoroso. Nas mãos de Sansão, essa queixada de jumento foi super valorosa. E a gente também vai ver o exemplo de Davi.
Davi, a gente sabe muito bem que ele foi enfrentar o Golias, o gigante. Aquele gigante, ele era um homem cheio de experiências com guerra. Um homem que só de olhar dava medo, todo equipado, muito bem equipado. Eu creio que quando Davi chegou e olhou para ele, já se assustou. Mas, olha só, o insignificante, uma pedrinha nas mãos de Davi se tornou como um dinamite. Davi acerta a cabeça de Golias e Golias cai ali. Davi vence aquela guerra, né, através do Senhor Jesus. Então, algo desprezível, uma queixada de jumento e uma pedra. Deus fez grandes coisas, né? Deus livrou a nação, o povo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. E por mais que, diz assim a revistinha, por mais simples que seja o crente, sendo humilde e consagrado ao Senhor, poderá ser usado por Deus para orar e em favor dos enfermos, libertar os oprimidos e ser um instrumento valoroso em suas mãos. Então, o que nós precisamos é estar aos pés de Jesus, buscando o Senhor, nos santificando, nos consagrando, jejuando, para nós orarmos e pessoas serem libertas, pessoas serem livres, pessoas serem curadas. Então, aquilo que parece ser desprezível, Deus faz algo de sobrenatural acontecer. Aleluia. E assim, estou correndo um pouquinho porque o tempo é pequeno mesmo. Eu quero muito, peço a vocês que vocês possam estar estudando essa revistinha em casa. Nós vamos falar sobre o terceiro tópico, que fala sobre o segredo da grandeza. Qual é o segredo da grandeza? Aqui nós temos um exemplo em Lucas 13:19, que diz que o reino de Deus ele é semelhante a uma semente de mostarda que um homem lançou na terra. Ela cresceu e tornou-se uma grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Essa árvore, antes de tornar grande e bonita, um dia fora pequena. Na vida do cristão também é assim, né? Não há outro caminho que leve o cristão à vitória, ao sucesso, à prosperidade na vida espiritual e material, a não ser o caminho da humildade. Então, o que nós estamos aprendendo aqui com esse terceiro tópico, o segredo da grandeza é a humildade. A humildade é o segredo da grandeza. E a gente vai ver que Belém era simples, mas Deus fez grande entre as milhares. Por quê? Tão pequenininha, algo tão assim, que o povo não estava nem aí, mas o que Deus fez foi grandiosamente maravilhoso. Jesus, né? Na verdade, foi maravilhoso. Ao nascer ali, algo de sobrenatural aconteceu. E a gente vai ver que a humildade, ela é algo assim sobrenatural. Através da humildade, a gente alcança o galardão da vida eterna. Lá em Provérbios 22, no versículo 4, diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então, através da humildade, a gente adquire as virtudes, né? As virtudes do Espírito Santo. Tudo através da humildade. A gente alcança esse galardão, não é só no plano espiritual, quando chegarmos lá no céu, não. É aqui na terra. Aqui na terra a gente já pode desfrutar de uma vida abundante. Em nome de Jesus. Justamente por quê? Por conta da humildade, que anda de mão dada com amor, com a mansidão, com o domínio próprio, com o fruto do Espírito. Amém? E também nós vamos ver que também essa humildade nos dá posição e autoridade. Aqui no B diz assim, posição e autoridade. Quem diria que José viria a ocupar a posição de primeiro-ministro no Egito? Quem diria? Qual é o segredo? Qual foi o segredo que José teve para alcançar essa posição de primeiro-ministro ali? O segredo foi, diante das afrontas, diante de tudo que ele viveu ali,
O segredo dele foi se manter humilde, vigilante e fiel para com Deus. A gente sabe de toda a história de José e ele não cedeu às vontades dele. Tantas coisas aconteceram com ele e ele ali, fiel ao Senhor, só fazia aquilo que estava dentro da vontade do Senhor. Ele, em momento nenhum, por tudo que ele passou, ele não fazia o que a carne dele gostaria que ele fizesse. Por conta disso, ele foi humilde e aí ele alcançou essa posição de autoridade. Por conta da humildade, por causa da forma que ele agiu em Cristo, em Deus, ele foi fiel. As afrontas vinham, as perseguições vinham, foi encarcerado, foi tantas coisas que aconteceu, mas ele foi fiel a Deus, ele não cedeu à vontade dele. Aí diz assim: a humildade é um canal aberto para gerar na vida do cristão a fé, o ânimo, o amor, a esperança e outras virtudes. É o que eu falei. A humildade, ela anda de mãos dadas com várias virtudes. E é isso que nós precisamos, sermos humildes. Amém? E assim, essa lição, ela, na verdade, ela quer nos ensinar que o segredo da grandeza espiritual é a humildade, é o amor, é você viver para Cristo, é você ter preocupação em evangelizar quem está lá fora que não conhece a Deus. Não fique olhando para as coisas desprezíveis, porque as coisas desprezíveis, na sua mão, Deus pode fazer maravilhas acontecer. Olha para dentro de você, olha para quem você era, olha o que você fazia antes e reflete sobre quando a salvação chegou na sua vida, sobre quando você conheceu Jesus. É isso que nós precisamos fazer, jovens e adolescentes. Termos o desejo de buscar quem está lá fora, de falar da palavra do Senhor, de levar a essas pessoas a palavra que traz transformação, restauração, renovo, que traz a restituição que o homem precisa, que levanta aquele que está caído, abatido, aquele que está em cativeiro. É isso que nós devemos fazer, levar a palavra do Senhor às pessoas que estão lá fora, cativo no pecado. Nós precisamos abrir a nossa boca e proclamar o evangelho de Jesus. Belém mudou depois que Jesus nasceu ali. Tudo foi transformado, ou seja, aonde o evangelho passa, a transformação. A transformação. A humildade é um grande patrimônio espiritual que precisa ser valorizado. Segredo da grandeza é a humildade. Tem uma parte aqui que diz assim: o que vai acontecer na cidade que você mora, na rua que você mora, por onde você passa, pela pregação da palavra e pela ação de Deus, é o que devemos avaliar. Foi isso que ocorreu com Belém. Nós precisamos andar a tempo e fora de tempo, levando a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, a mensagem do amor, a mensagem que salva. Amém? Eu sei que foi corrido, eu não estou muito acostumada com essa coisa de vídeo, mas está aqui, que vocês possam meditar, tá? Nessa palavra. Belém, casa do pão. Belém, casa do pão, onde nasceu o nosso Jesus. O pão vivo. O pão vivo que desceu do céu. Amém? Eu queria agradecer a vocês. Queria pedir que vocês dessem uma olhadinha nessa revista com mais calma. Tem muita coisa boa aqui para aprender. A gente vai ver que Belém também houve vários acontecimentos lá. Nós temos histórias marcantes, como eu falei, de Raquel. Ruth também encontrou Boaz lá em Belém. Parece que era uma cidade insignificante, mas muitas coisas boas aconteceram ali. E nós cremos que através da nossa vida, muitas coisas boas podem acontecer na vida de outras pessoas. Deixa Deus te usar, deixa Deus te sacudir nessa terra para você abraçar, para você ir atrás
das pessoas que estão carentes de Jesus. Fica aqui os meus agradecimentos, graça e paz para vocês, jovens e adolescentes, e que possamos ter um domingo abençoado, um domingo cheio da presença de Deus. Busque a Deus, jejue, se santifique e se consagre, porque Deus é a sua força e a sua fortaleza. Amém? Graça e paz.